Senhoras e senhores, queridos irmãos, queridas irmãs, seguidoras e seguidores da TV Tonhão e da Sociedade de Estudos Espíritas. Esta live de palestra pública deveria ter ocorrido na quarta-feira, como foi anunciado. Porém, por problemas técnicos, só hoje estaremos em condições de transmitir esta reflexão para todos vocês. A intercessão de Maria e o primeiro milagre de Jesus. Muito se tem falado que Maria não teria toda essa importância, até porque foi o Espírito escolhido para ter a missão importantíssima de ser a mãe de Jesus aqui na versão terrena. Então não seria possível a um espírito qualquer. Também não foi à toa que ela foi bem-aventurada entre todas as mulheres, assim como bendito é o fruto do ventre que ela carregava naquele momento, o Divino Mestre Jesus. Então nós vamos ver nessa reflexão de hoje todas essas dificuldades de compreensão e por que se originou toda essa polêmica em relação a ter validade ou não a intercessão de Maria. Quanto mais refletimos sobre esse tema, mais o nosso entendimento trava. Não parece ter explicação a atitude de Jesus naquela casa. Parece até um desvio de missão quando os céticos fazem uso da palavra. Eu, particularmente, já ouvi pastores famosos na TV ter propalado que naquela ocasião Jesus teria agido errado. Ao dar ouvido a Maria, teria manchado o seu pontificado, como se isso fosse possível. Quando, por intercessão de Maria, Jesus aparentemente transformou água em vinho para embebedar a quem daquela festa participou. Nas bodas de Caná, que o Evangelho posteriormente eternizou. Está escrito que no terceiro dia haveria uma festa por ali. Um casamento em Caná da Galileia. E Maria, mãe de Jesus, também estava ali. E como convidada, foi ela a protagonista de tudo o que ocorreu ali. Jesus, que também foi convidado para esta festa de casamento, e juntamente com os seus discípulos chegou naquele momento, em que em meio a um grande agito, algo parecia estar ocorrendo. Foi o vinho que acabou causando intenso burburinho. Então Maria disse: filho, eles não têm mais vinho. Com os olhos emanando um doce brilho que envolviam suas palavras
dirigidas a Jesus com muito carinho. Ao que Jesus respondeu, de forma estranha, a sua voz ecoou: Mulher, o que existe entre nós? Por acaso não sabeis vós, retrucou, que a minha hora, na verdade, ainda nem chegou? Maria, à primeira vista, pareceu a resposta do seu filho ignorar, dizendo aos servidores: façam tudo o que meu filho mandar, pois abaixo de Deus maravilhas ele pode operar. Haviam 6 potes de pedra que os servidores, com 100 litros de água a cada um, encheu, para seres usado na causa de purificação do povo judeu, que Jesus mandou trocar por água limpa, o que de fato ocorreu. Encheram os potes até a boca, enfileirando-os em uma ala. Em seguida, ordenou Jesus: retirem uma porção e levem ao mestre-sala, emanando dele um resplendor de luz que envolvia toda aquela casa. Eles assim o fizeram e o mestre-sala, ao provar, perdeu a linha. A água transformada em vinho bom, sem saber ele de onde vinha. Imprimiu a voz um trêmulo som, pela emoção que o detinha. O mestre-sala, a título de esclarecimento, era o coordenador da festa, o organizador de tudo, do casamento que estava acontecendo ali. E todos os que bebiam verificava que não era nenhuma invencionice. Todos viram a água ser colocada. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse, com a voz ainda trêmula, para que todos ouvissem: todos servem o primeiro vinho melhor. Por este mundo afora, e somente com os convidados já bêbados, serve o pior vinho ao romper da aurora, ou com o dia quase amanhecendo, quando o povo se prepara para ir embora. Então foi em Caná da Galileia que Jesus, por intercessão de Maria, começou a dar sinais de sua força a seus discípulos, que nele creram ainda mais. E por intercessão de Maria, Jesus antecipou os seus dons espirituais. Isso está no livro de João, capítulo 2, versículos de 7 a 12. Há quem pense também que nesse evento Jesus tenha faltado com respeito e dignidade a sua mãe ao dizer: mulher, o que existe entre nós na realidade? E completou baixando a voz: ainda nem chegou minha hora, na verdade. Talvez hoje a expressão mulher soe até como um desprezo, afinal. Porém, naquela época correspondia à palavra senhora,
como nos dias atual. E que as palavras, com o decorrer do tempo, às vezes mudam o seu conceito tradicional. O que Jesus quis dizer naquela ocasião, traduzindo para os nossos dias, foi a seguinte expressão: o que a senhora quer que eu faça, se ainda nem iniciei a minha missão? Ou seja, o meu ministério ainda nem chegou, minha senhora. Mas em respeito a você, se o meu Pai me conceder agora, anteciparei minha missão por respeito e amor à senhora. E foi por isso que Maria, ao ouvir seu filho, agiu daquela forma, dizendo aos que serviam: faça o que ele manda agora. E eles, atentos ao ouviam, atenderam sem demora. Isso tudo está escrito na Bíblia Ave Maria, página 1385. E o resto do entendimento dessa gloriosa parábola foi dado exatamente pelo encarregado, o mestre Sala, no momento subsequente, quando ao noivo ele fala: todos servem primeiro o vinho bom, e somente ao romper da aurora, quando todos já estão bêbados e se preparam para ir embora, porém o melhor vinho o Senhor serviu somente agora. Considerando que com este ato público Jesus iniciava a sua missão, podemos dizer que ele, Jesus, era o melhor vinho, guardado para a última hora então, como na Santa Ceia, assemelhando-se novamente ao vinho e ao pão. Pois os ensinamentos do Mestre são superiores ao de Moisés, na verdade, que por analogia seria o primeiro vinho de pior qualidade. Nessa alegoria, como Jesus gostava de se expressar na realidade. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, na realidade, dá o verdadeiro pão do céu a toda a terrena humanidade. Isso está no livro de João, capítulo 6, versículo 32. Porém, sem querer desmerecer a Moisés, pois a sua época, a humanidade ainda não estava preparada para um vinho de melhor qualidade, parafraseando assim o próprio Cristo na realidade. E isso podemos observar nas palavras proferidas pelo Cristo, em ensinamentos anteriores do que hoje aqui está previsto. Como ouviste o que foi dito aos antigos, porém, em verdade eu vos digo. O que foi dito pelos antigos se refere ao que foi dito por Moisés. Porém, Jesus nos trouxe a verdade, mostrando para nós um outro viés. Dizendo: não vos deu o verdadeiro pão do céu, o enviado profeta Moisés. O povo não estava preparado. Numa outra ocasião, Jesus também afirmou: só alimento líquido vos deis, porque ainda não suportais alimento
sólido. Precisávamos avançar intelectual e espiritualmente. Por isso Jesus falava em parábolas. Mas ele trouxe a boa nova para substituir o velho pacto, como veremos ainda aqui nesta reflexão. Deixando assim muito claro que os ensinamentos anteriores não eram suficientes para encher o coração do homem em seus labores, a ponto de fazê-los atingir seus verdadeiros valores. Se o velho pacto fosse suficiente, Deus não teria enviado o seu Filho para nos anunciar a boa nova, que aí sim na qual estaria contido tudo o que é necessário para o homem chegar à vida eterna. Fatos esses que nos levam à conclusão e à prova de que Jesus veio realmente nos trazer a boa nova. De acordo com os sinais evidentes, muita coisa do velho pacto ele reprova. Os fariseus, sempre inconformados com as coisas que por Jesus eram postas. Ele não seguia as previsões mosaicas e se questionado, tinha sempre uma resposta. Pois os objetivos de Jesus era difundir a boa nova, o novo pacto. Não se coloca remendo de pano novo para remedar buracos em panos velhos, e muito menos vinho novo em depósitos de paus velhos. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículos de 16 a 27. Não existe glória nenhuma em a boa nova ser comparada ao ministério da antiga aliança e diante da esperança por Jesus lançada. Fica totalmente antiquada e não pode representar mais nada. Isso está em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 10. E dessa maneira se deu a abrogação, na verdade, do regulamento antigo pelas mãos do divino mestre, na verdade, por ter caído em desuso devido à sua fragilidade. Pois a lei por si só nada levou à perfeição. Jesus introduziu uma esperança maior, sendo ele o caminho só a nos aproximar do mentor da criação. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 7, versículos 18 e 19. Quanto à intercessão de Maria e a sua validade, tão discutida por todos, nos mostra, na nossa atualidade, fica provada nas bodas de Caná que existe essa possibilidade. Sabemos que o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus. Mas a intercessão de Maria se dá através do esplendor que lhe reluz, não entre o homem e Deus, mas entre o homem e Jesus. Como ficou provado em Caná por Jesus em sua majestade.
onde, por intercessão de Maria, ele fez na terra o seu primeiro milagre, antecipando inclusive sua missão, atendendo ao pedido de sua madre. Aos que questionam o fato de Jesus em sua missão ter transformado água em vinho sem entenderem nesta questão que Jesus aerofluidicamente possa ter dado sabor de vinho à água naquela ocasião. Como atualmente se faz em várias ocasiões, a fluidificação da água durante uma oração, para ela agir, na verdade, como um medicamento, então. Como Moisés fluidicamente produziu o maná do deserto, que alimentou o seu povo de um modo indireto. A água podia ter o sabor de vinho bom, sem que isso fosse concreto. Não embebedaria a ninguém. Em sendo assim, não temos dúvidas quanto à superioridade do que Jesus veio nos ensinar a partir do entendimento, na verdade, do que realmente ocorreu nas bodas de Caná naquela oportunidade. Jesus é o nosso modelo, nosso irmão maior nessa esfera, o espírito mais perfeito que já pisou sobre a terra, nosso advogado junto a Deus, e ao lado de Maria, que aqui o concebeu, nenhuma ovelha se perderá, como ele dissera. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, essa era a nossa reflexão prometida para o tema sob intercessão de Maria, o primeiro milagre de Jesus. Peço que cada um dos que virem, cada um dos milhares que me seguem no mundo, no Pará, em Belém, em Coraci e no resto do mundo, possam tirar alguns minutos para fazer uma reflexão sobre o tema. Sem preconceito, sem predisposição para condenar nada. Fazendo a pesquisa que foi colocada, em que livro está escrito essas coisas, e certamente teremos uma reforma saudável no nosso entendimento. Muito obrigado a todos pela atenção e, como eu digo sempre, fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Bom dia.